agora nós podemos ir adiante no desenvolvimento da nossa aplicação. Agora nós podemos implementar um método que vai excluir um registro na nossa base de dados. E podemos também implementar o filtro que nós queremos fazer com esse search view. Vamos lá. Antes disso, só vou colocar um carregar list view na ação salvar, porque essa já está completa. Então eu salvo o contato no banco de dados e coloco o carregar list view aqui. Mas antes eu vou fazer um filtro, tá certo? Como que eu vou fazer esse filtro? Simples. Se não me retornar algo maior que 0 da chamada do save, significa que eu não posso carregar list view, porque não atualizou nada. Então vou colocar aqui dentro a atualização do list view. Certo? Isso garante que só se eu salvar um contato é que eu vou fazer a chamada para esse método getAll aqui na minha classe de acesso ao banco de dados. Perfeito. Agora nós podemos aproveitar e já implementar o método excluir. Bom, para implementar o método excluir, eu tenho um pequeno probleminha. O que deveria acontecer? O usuário clicar na lista, os valores aparecer e ele optar por alterar esses valores e salvar ou excluir. Então, o que eu preciso fazer antes de implementar o excluir, pessoal? Eu preciso resolver o problema do onClick na minha lista, certo? Preciso resolver esse problema aqui, então vamos resolver esse problema, tá certo? Por algum motivo eu estava num outro projeto que eu usei antes com vocês. Vou mostrar que o onClick ainda não está funcionando. Naquele já está funcionando, tá certo? Aquele é o do gabarito. Aqui, ó, não está funcionando. Então nós vamos implementar essa funcionalidade no nosso controlador. Como que eu vou fazer isso, pessoal? Eu vou implementar uma interface chamada onItemClickListener. Então nós vamos fazer isso. Vamos colocar aqui depois desta aqui. Vamos passar para baixo para que fique melhor do que nós enxergar. Vamos colocar uma vírgula e vamos implementar essa interface. Ela é de Adapter View, onItemClickListener. Vou usar o próprio Android Studio para criar esse método para mim. Aqui está ele. Aqui foi colocado ele. Então, quando o usuário clicar em um item, esse método vai ser chamado pelo callback do Android Studio. Tá certo? Bom, mas eu não posso esquecer que quando eu estou tratando o evento dessa forma, implementando uma interface, eu preciso dizer, ou melhor, inscrever esse tratador na fila de ouvintes do componente. Então eu vou fazer isso. Vou inscrever na fila de ouvintes da ListView. Aqui está a chamada do setOnClickListener e vou dizer que a minha própria classe trata o evento onItemClickListener. E agora eu posso definir como que esse método vai se comportar. Como eu vou fazer isso, pessoal? Eu vou acessar o adaptador dessa ListView. Para que eu vou acessar esse adaptador? Para obter a instância da minha classe de modelo. Então, a chamada nesse adaptador vai me devolver uma instância da minha classe de modelo. Veja que eu estou usando a instância com escopo global, porque eu quero usar essa instância lá no delete, eu quero usar essa instância lá no save. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Vou obter o adaptador dessa view, vou em um item específico. E qual item que eu vou, pessoal? No item que o usuário clicou. Então eu pego esse índice daqui. O que isso me devolve? Isso me devolve um objeto, então eu preciso fazer um casting. Vou fazer o casting aqui. Perfeito. Essa chamada acessou o adaptador, que é uma lista, e dessa lista eu peguei um objeto no índice que o usuário clicou e salvei esse objeto com escopo global. Agora o que eu vou fazer? Vou passar os valores que estão dentro desse objeto para a minha camada de visão. Então vamos lá. Vou fazer o componente nome receber o valor do atributo nome desse objeto.
e vou fazer para os demais. Perfeito, fiz para os demais. Agora eu vou ajustar o foco no primeiro componente. O cursor aparecer para o usuário no primeiro componente. E agora para a imagem eu vou ter um tratamento especial, pessoal. O que eu vou fazer? Eu só vou carregar no caso da imagem ter sido salva no banco. Então eu vou fazer um teste aqui. Se o atributo imagem não é nulo, ou seja, se o usuário salvou isso no banco e isso foi retornado do banco pelo getAll, eu vou carregar a minha ImageView. Bom, veja que eu chamei Image Bitmap, então aqui dentro eu vou fazer uma conversão, como eu fiz no meu adaptador, essa conversão aqui. Essa conversão vai transformar de byte array em bitmap. Pronto, resolvido. Isso deve carregar todos os dados que estão dentro do meu adaptador na posição I, que eu salvei numa instância global para mim poder usar depois no delete ou no save. Carrego esses dados para a visão e, se houver imagem, carrego para a visão também. Está pronto o nosso item click. Vamos adiante. Vamos fazer um delete agora. Antes de fazer o delete, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou testar se a minha aplicação está ou não funcionando. Se ao clicar no item, esses dados são carregados para os campos de input. Vamos fazer esse teste então. Eu fui carregar e apareceu um errinho, é porque eu copiei, né, e colei. Então vamos resolver esse errinho que está aqui. Sinalizador ficou ok, então vou dar um play e vou carregar no meu emulador. Então vamos lá, vamos clicar. Perfeito, funcionou. Se houvesse uma imagem salva, ela apareceria aqui e ela seria carregada aqui. Mas como não há, só carregou os campos de texto. Então vamos lá, vamos preparar aqui o tratamento de evento do item de menu excluído, da Action Bar. Esse toast não precisamos mais, vamos comentar. E agora vamos fazer um teste. Vamos ver se o campo ID ele é diferente de 0. Lembrem, eu coloquei um tipo primitivo. Se eu tivesse colocado o long como classe lá, eu teria que testar se era nulo. Isso é importante, que em alguns projetos o pessoal tem dificuldade com isso. Então, se eu tenho um ID, eu posso excluir. Perfeito? Então vamos lá. Eu vou chamar o método de exclusão. E vou mandar a instância da minha classe para ser excluída. Bom, o Android Studio está mostrando que eu não tenho esse método, então eu preciso preparar esse método da minha classe de acesso ao banco. Vamos fazer isso. Então vamos colocar esse método aqui. Recebe uma instância da nossa classe de modelo. Agora nós vamos fazer o mesmo padrão dos outros métodos CRUD. Vamos abrir a conexão com o banco. Perfeito? E vamos usar um try-catch. Na verdade, um try com finally, para fechar a conexão com o banco. Assim a gente garante que não vamos estar criando lixo na memória e nem ocupando objeto à toa. Então aqui no try nós vamos mandar retornar a chamada na conexão do banco delete. Como que vai ser essa instrução? Nós vamos dizer o nome da tabela, que a gente quer deletar o registro, e vamos dizer qual é o identificador, porque a gente precisa dele para poder excluir. E aqui vamos criar um array de strings.
e vamos pegar o valor do nosso objeto. Vamos tirar essa máscara da frente para ficar melhor para vocês enxergar. Perfeito. Isso vai deletar um registro no banco e vai nos devolver a quantidade de registros que foi deletado. Isso vai ser devolvido para o nosso controlador. Então nós vamos voltar no nosso controlador e vamos fazer uma mensagem para o usuário a partir desse retorno. Então, se o valor retornado for maior que 0, nós vamos dar uma mensagem. Por enquanto, uma mensagem, depois nós vamos resolver isso de uma outra forma. Se não, nós colocamos uma mensagem dizendo que não foi possível excluir. Perfeito, podemos testar. Ainda tem mais alguma validação para fazer aqui, mas por enquanto a gente já pode ir para os testes. Então vamos lá. Antes do teste, faltou colocar aqui uma atualização do list view. Então vamos lá, agora podemos testar. Então vou inserir um novo registro para a gente poder excluir. Vamos salvá-lo. Agora vamos clicar no item, ele vem para cá e vamos chamar de excluir. Perfeito, excluiu. Então o excluir está funcionando. Podemos ver